Uou, que legal que você tá aqui! Primeiramente, um bom dia pra você! Desejamos que esse seja um domingo incrível para você e todos que você ama. Nós preparamos uma sessão online com o que temos de melhor. A INC é uma parte da Igreja de Cristo, que agora também se reúne online. E no tempo que estamos vivendo, a nossa casa também se torna igreja. Quando a sessão online acaba, nós continuamos sendo igreja 24 horas por dia e 7 dias da semana. Nós não queremos saber a sua religião, até porque nós não defendemos nenhuma. Queremos apenas te apresentar Jesus ou Cristo, até porque acreditamos que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E não dá para se conectar com Deus de outra forma. É isso aí, pessoal. Agora queremos que você se sinta à vontade e aproveite ao máximo, porque essa sessão online é para você. Seja bem-vindo à INC Guarulhos. Precioso sangue de Jesus, a beleza do céu coberta de dor, o quadro da morte, a imagem do amor. Meu coração todo ele que viu além da dor.
Bom dia igreja no cinema, igreja que se reúne no YouTube, e um feliz Dia das Mães para você que está em família, que quer celebrar esse dia e agradecer pela mulher que te trouxe ao mundo. Hoje nós vamos vamos conversar aqui com algumas mães da nossa comunidade, mas antes disso eu quero compartilhar um texto com você que está lá em Lucas, no capítulo 1. E é um texto que conta logo depois que Maria descobriu que ela estava grávida de Jesus. Diz assim: e naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias, e saudou a Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. E exclamou com grande voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. O que é a maternidade, senão algo que nos conecta profundamente com o sentir, algo que muda a nossa vida definitivamente. E nessa manhã de Dia das Mães, a gente quer te convidar para uma conversa, que você sente à mesa e reflita como mãe ou como filho e filha, o papel, a função e a importância das mães. Então vou dar bom dia para Beth, para Quinha, para Alê, que são mães da nossa comunidade e que toparam aqui conversar com a gente sobre isso. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo. Bom dia, tudo bem. Queria que cada uma de vocês contasse como nasceu a mãe em você. Então, assim, sobre como foi sua primeira gestação, como você descobriu, o que estava acontecendo na sua vida naquela hora, que a gente vê aqui que Maria estava desesperada, né? Porque ela descobriu que estava grávida. E no seu caso, como foi? Vamos começar com a Alê. Conta aí, Alê, como foi para você o seu nascer como mãe? Eu descobri ser mãe assim, eu já estava completamente com o filho quase nascendo. Como é isso? Eu já estava de 8 meses e pouco, e aí que eu descobri que eu estava grávida de um Jonathan. Então passou 10 dias depois que eu descobri que eu já era mãe, né, completamente, porque a gente não vai se tornar mãe. O filho está dentro do ventre, a gente já é mãe, né? Eu acredito que é diferente pro pai, porque o filho não está dentro do ventre dele. Agora pra gente não, ele tá lá, eu senti alguma coisa de diferente, mas assim, foi uma gravidez que ele ficou escondidinho. Então quando eu descobri, eu estou grávida, o Jonathan já estava nascendo. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos. Muito jovem, bem muito menina, jovem, né? E assim, um sustão, mas era um filho que eu esperava, desejava, não era aquele momento. Mas quando você descobre que você vai ser mãe, você fala, foi isso que eu fiz pra minha vida inteira. E o que você falou é verdade. Uma vez eu conversei com uma moça que ela disse assim pra mim, que ela teve um aborto espontâneo na primeira gestação. E ela falou que ela ficou muito entristecida com aquilo e as pessoas não entendiam a tristeza dela. Falavam assim: mas você é jovem, você daqui a pouco engravida de novo. Os médicos disseram pra ela, tá tudo bem com a sua saúde, isso acontece. Mas ela falou, Thalita, no momento que eu recebi aquele positivo, eu me tornei mãe. Meu marido não teve esse mesmo processo, pra ele não era pai ainda. Então o meu processo de luto foi muito maior do que o do meu marido. Então a gente realmente, você se tornou mãe na hora que soube. Sim, é assim, que pro homem, eu acho que é só quando a criança, depende ainda do homem, que a criancinha nasce, pega no colo, vai cair na ficha. Vai ter com ele assim, nossa, eu sou pai, né? Eu consegui ter uma vida, não sei o quê. Mas a mulher não. E tem homem que 20 anos se passa, 30 anos se passa, e ele ainda não caiu em si ainda, nossa, eu sou pai, eu tenho um filho. E por isso, quantos abandonos existem, né? Quantas mulheres são abandonadas, mas por causa disso. Porque assim, tem homem que ele demora a entender, eu sou pai. É verdade. Né? E depois do Jonathan, você é mãe de quantos mais? Conta aí. E as idades dos seus filhotes? O Jonathan tem 25 anos, assim, eu vou ter que acabar contando a minha idade. Não. Ninguém era pra ser um dia conta. de domingo com muita alegria, a pessoa quer saber a minha idade já desse jeito. A gente não vai fazer conta, Então o Jonathan tem 25 anos, né? Aí minha herança, assim, a herança bendita, assim, aquele menino assim, que tem o caráter de Cristo, né? Eu falo assim, eu estava esses dias conversando com a Joyce e eu falando para ele se perdeu num tempo, uns dias difíceis,
Mas a palavra de Deus fala que os passos de um homem bom, eles são confirmados pelo Senhor. Que esse homem bom, ele pode até cair, mas que ele não vai ficar prostrado. E Deus tem colocado todas as coisas no lugar. Aí eu tenho a Joyce também, que é aquele presentão, né? A Joyce é um presentão, aquela herança bendita do Senhor, né? A Joyce, ela tem 23 anos. A minha meiga brava, né? Que ela é muito tranquila, ela é muito sossegada, mas assim, ela é muito pé no chão. Então com ela as coisas não tem meio termo. Tá errado, não deu certo. E filha. Mas é assim, aquela filha maravilhosa, né? Que eu louvo a Deus assim, porque tem esperado em Deus, tem se guardado, tem honrado o nome de Cristo. E eu sou muito grata a Deus. Em pleno século XXI, a gente ainda encontrar filho que honra o nome de Cristo. Eu acho assim, que não é, hoje, no século que estamos, não é só eu criei o meu filho, eu dei princípio para o meu filho. Eu acho que a maior herança que deixamos para os nossos filhos hoje é eles conhecerem e honrar o nome de Cristo. Muito bom. Essa é a herança que deixamos. Tem mais aí, conta dos outros. Não faz uma resenha de cada um, senão só vai ter live pra falar dos filhos da Alessandra. Aí tem Samir, né? Samir é minha herança, eu falo que é um dos caçula, né? Samir tem 20 anos, ele é muito amoroso, Samir é muito amoroso, né? Me surpreende a cada dia. Eu sei assim que ele vai viver ainda na vida dele e trazer para nossas vidas ainda aquilo que o Senhor, porque eu falo assim, quando criamos nossos filhos no caminho do Senhor, no altar do Senhor, não tem outra forma deles serem. Eles têm que viver o que a palavra diz, que é o bom, agradável e perfeito do Senhor. E eu profetizei na vida de todos assim, que eles nasceram para a glória de Deus e que vão me dar muita, muita alegria, porque hoje a gente vive num mundo assim, que as pessoas querem um mundo melhor para os filhos. Eu acho que o mundo precisa de filhos melhores. E só nós podemos criar esses filhos melhores, porque é facinho falar assim, nós temos que criar um mundo melhor, um futuro melhor para os nossos filhos, um futuro melhor para a nossa geração. Só que hoje em dia a geração larga os filhos na escola, larga dentro de uma creche e o professor tem que se virar, sabe, o diretor tem que se virar, a tia da limpeza tem que se virar, e muitas das vezes esses filhos, o que eles precisam é só um colo de pai e mãe de verdade. É verdade. Às vezes não vai ser, sabe, o celular mais caro que vai deixar eles felizes, o iPad mais caro, o videogame mais caro. De repente eles precisam só de um colo. Eu falo assim, não foi fácil, eu criei meus filhos sozinho. Não foi Vamos chegar, não dá spoiler, calma. Passa pro próximo vídeo, senão ela vai contar tudo. Aí eu falo, Samir é minha herança. É um homem de 20 anos, mas que é dengoso. Tem dia que eu acho que tem 12 anos, né? Mas é um filho bom e eu tenho certeza que os meus filhos vão viver aquilo que eles aprenderam. Gente, você vê que você chama o profeta para o bate-papo, o que acontece? Ela fala de cada filho, ela já profetiza dos filhos, ela já fala do futuro, já manda. Tá bom. E tem mais um, né? Tem. Aí tem Sarinha, que foi um presente que Deus nos deu, né? Minha irmã fez 6 filhos, minha irmã caçula, não conseguiu criar essas crianças, então eu ajudei minha mãe a cuidar deles. E quando foi pra... quem vai ficar mesmo, Sara, desde que eu peguei na maternidade, Sara já era nossa. Já ficou com você. Né? Eu falo, Sara era da gente, porque eu morava do ladinho da minha mãe. Quando foi pra mudar pra longe também, eu achei que minha mãe nem ia deixar levar ela, mas ela deixou, e é o nosso milagre, o nosso presente, né? O Jonathan fala assim, é o meu anjo, é o último rosto que eu vejo de noite, que ele chega tarde, ela ainda tá lá acordada esperando ele. Então eu louvo a Deus pela vida deles, e eu sei também que ela tá bem encaminhada, a direção dela não pode ser outra, sabe? Eu sei assim que a janela do céu, a porta do céu tá aberta sobre a vida dela todos os dias. Tá tudo abençoado. Amém. Muito bom. Quinha, e você? Conta aí, como nasceu a mãe? Nossa pastora criança tá difícil. Nossa pastora criança. Nossa pastora criança tá com a carinha de sono. Cansada. Acordou muito cedo, Bem, bichinha. Então, na verdade, eu fui mãe, mas não fui, né? Eu gerei, eu iniciei uma gestação, mas não consegui finalizar ela. Então, quando eu me tornei a primeira vez a mãe, infelizmente tive um aborto, né? Então, não foi a realização daquele sonho, e é como a dona Alessandra e a Thalita comentaram,
Para quem perde é algo muito complicado, né? Porque esse luto e esse medo é algo que às vezes a gente até se culpa, porque eu me perguntava o que eu tinha feito para que realmente eu perdesse aquela vida, ou eu perguntava, Senhor, mas por que comigo, né? E aí eu lembro até que eu estava assistindo uma reportagem da Cracolândia e vi uma moça lá no meio da Cracolândia usando drogas e com uma barriga linda e enorme. E eu tinha acabado de perder, né? E eu naquele momento eu falei, Senhor, mas por quê? Eu estou dentro da sua igreja, eu estou servindo a Ti, nós éramos líderes de jovens, e eu falava assim, e por que eu não consegui? E a gente não entende, né? E aí passou um tempinho, descobrimos que não tínhamos nenhum problema, e aí veio o nosso primeiro bebê, arco-íris, que é a Sophie, né? Eu já estava para completar 30 anos. Essa menininha meiga, carinhosa que ela é, veio aí trazendo a nossa alegria. E aí logo depois, o Leandro não queria ter filhos, tá, gente? Ela tem que convencer. Japonês, por favor, né, japonês? Eu sei dessa história. Não, vai ficar decepcionada com o japonês. Eu vou entregar essa história, eu vou entregar ao pastor, tá? Quando nós namorávamos, chegou um tempo que ele falou, não, porque eu não vou ter filhos e tal, não sei o quê. Aí o que eu fiz? Eu falei, então estamos terminados aqui, porque eu quero casar e quero ter filhos, né? E aí ficou naquilo, não, tá bom, então vou ter filhos. Essa é uma das vezes que a gente até comentei com o Otávio, que depois eu expulsei ele de casa porque ele não queria noivar. Meu Deus. Era difícil. Ô, Jesus, você ainda pensa que os filhos vivem relacionamentos difíceis. Mas hoje estamos todos certos, tá bom, gente? Graças a Deus. Graças a Deus o relacionamento tá tudo certinho. Mas enfim, aí depois da Sofia, o Leandro queria só ter um filho. Porque eu sou um filho, aí eu fui lá, né, toda amiguinha. Então, não podemos só ter a Sossô, uma filha só. Né, eu tenho um outro irmão, ele também tem um outro irmão. E eu queria um outro. E até conquistar, né, o homem para ter o segundo. Ficamos grávidos de novo. E infelizmente, novamente, essa terceira gestação não foi pra frente. Então, outro sofrimento, aí vem várias culpas novamente, e aí vários pensamentos, várias frustrações, ansiedades. E aí, por um momento, eu pensei em desistir, em não ter mais, porque eu já tinha sofrido muito e não queria ter mais perdas, porque a cada perda é um sofrimento, é um luto, é uma dor tremenda. Essas suas gestações que foram interrompidas foi logo no início da gestação? Foi Foram em que momento? no início. Antes da Sophie, eu estava com 2 meses e pouquinho, eram 9 semanas. E antes do Valentim, eu estava com 9 para 10 semanas. Né? Então, assim, você já tem o positivo, você já sabe que tem tudo aquilo, né? E até mesmo como eram naturais, eu tinha toda uma dor, né? Então até aquela dor mesmo te machuca, não só porque você está perdendo, mas por tudo que está acontecendo com o seu corpo também, né? E aí depois de um tempo veio o Valentim, o segundo bebê arco-íris, né? Chegou o Valentim pra trazer aí um furacão dentro de casa, né? Porque por onde ele passa... E é lindo, né? É o grudinho da mamãe. É um príncipe lindo, né? Ai, é alguém que me suga, gente. Grudinho da mamãe. Ele é um chiclete, um grude, me suga até a alma. Meu Deus, as mães vai Mas no aumentar final hoje. vale a pena, né? Vale a pena. Beth, e você? Como nasceu a mãe, Beth? Bom, eu sempre tive um sonho de ser mãe. Desde... Acho que as meninas já nascem ninando aquela boneca, né? Uma coisa genética de ser mãe. E eu me casei com 20 anos. Infelizmente, meu casamento não deu certo. E quando eu estava já me separando, eu estava grávida. Eu fiquei tentando por 2 anos. Os médicos falavam que eu não ia engravidar, mas tudo é no propósito e na vontade de Deus. Aí, quando eu menos esperava, que o meu casamento já estava sendo uma situação insustentável, eu engravidei. Aí foi uma gravidez tranquila, tive Pedro, só tenho um filho. O Pedro nasceu um nenenzão de 4 quilos, né? E até hoje é um nenenzão. Até hoje é um nenenzão. E assim, a mãe, ela começa a ser mãe desde o dia que ela sabe que deu positivo. Então, tudo muda. A mãe começa a ser mãe desde o dia do positivo. A sua ideia muda. E para a mãe
Filho pode ter 30, 40, 50. Sempre vai ser o seu filho, você sempre vai se preocupar, você sempre vai querer o bem-estar dele. É verdade. Então, muitas vezes os nossos filhos crescem, caso o meu é casado agora, e às vezes os filhos podem pensar assim, agora eu tenho a minha família, eu não preciso, não o precisar, assim, mas a gente tem que ter esse lado da mãe. Eu perdi minha mãe muito cedo. Quando eu tive o Pedro, com 6 meses eu perdi minha mãe. E eu costumo dizer que perder a minha mãe foi como perder um braço. E esse braço me faz falta, muita falta. Eu passei situações na minha vida que eu olho e falo assim, se eu tivesse a minha mãe, eu não teria passado por isso. Porque a nossa mãe é como um remédio. Quando você está assim, qualquer coisa que te aconteça, que você sabe que tem sua mãe, se a primeira coisa que você pensa assim, eu preciso conversar com a minha mãe. Aí a sua mãe já fala, conta. A minha mãe, quando eu era mocinha, que eu tinha uma cólica, ai mãe, tá doendo. Ela já corria e fazia um chá. Toma aqui, deita, vai. Então, mãe é um remédio na nossa vida. Então, filhos, nunca desprezem esse remédio, nunca. Porque você pode ter a idade que for, sua mãe pode estar velhinha, você também. Mas você precisa da sua mãe. A gente tem a ligação pais? Tem. Mas mãe e filho é diferente. Eu vou falar um pouquinho disso. É diferente. Vou contribuir com vocês aqui nesse papo com a minha experiência profissional. Primeiro, vamos pensar sobre uma coisa. O quanto a mulher é poderosa e grandiosa. Porque através de nós, Deus envia os seus filhos ao mundo. Eu digo que crianças são propósitos, né? Cada novo ser humano, cada vida que é autorizada, é Deus enviando uma forma que Ele deseja se revelar através daquele serzinho ali. E qual é o recipiente que comporta essa grandiosidade, esse milagre chamado vida? É o útero de uma mulher. Então, a gente, claro, né, gente, a gente não está aqui mistificando nada. A gente está concluindo o fato de que a importância da mãe, que é um elo entre o espiritual e o material, isso é um fato. E eu que trabalho, muitas pessoas sabem aqui que eu trabalho com desenvolvimento humano, atendo pessoas, eu digo assim, todos os atendimentos que eu faço, a pessoa pode vir falar comigo de churros, não importa. Quero aprender a fazer churros e não consigo. Tá bom, vamos investigar porque você não consegue fazer churros, já viu receita, daqui a pouquinho a gente chega numa pessoa chamada mãe, no relacionamento com a mãe. E aí a Beth falou uma coisa muito louca, né? Que ela falou assim, a mãe é o remédio. Eu tenho estudado muito a esfera da mãe. E eu tô assim, primeiro, a minha história tá toda remexida, né? A minha história com a minha mãe, a minha história com a minha filha tá fervendo dentro de mim. Mas eu tenho percebido o quanto a mãe é um papel fundamental, não só para o nosso desenvolvimento psíquico, né, emocional, mas para o nosso desenvolvimento espiritual. E aí eu quero dividir com vocês as minhas últimas descobertas. Quero saber o que vocês pensam disso. O que eu entendi, descobri e concluí? A mãe é uma metáfora da alma, do sentir. A gente aprende nos processos de desenvolvimento, nos estudos sobre o desenvolvimento humano, que a criança nasce em processo simbiótico com a mãe. Então, como que é? O seu primeiro filho e todos os outros, né, os seus 4, né, mas muito mais os 2 que aqui estão, o Pedro e a Isa, que é a minha filha. Eles não sabiam que eles eram alguém, eles se enxergavam como continuidade de nós, parte de nós. Então, aquela criancinha que foi desenvolvida em nós, que nasceu de nós, né, que nós fomos o canal para que ela existisse, ela entende que ela é o que a gente é. Então, ela olha para o que a gente olha, ela quer o que a gente quer, ela odeia o que a gente odeia, ela ama o que a gente ama e ela quer se tornar aquilo que a gente precisa. Olha o que acontece na vida do humano. Todos os humanos passam por esse processo com a mãe, esse processo simbiótico. Quem é que acaba com essa festa, né? Que é uma salvação, né? Porque ninguém aguenta, porque a pessoa não sabe que existe, ela acha que ela é continuação da mãe, o pai. Quando a criança se dá conta de que o pai existe, ela se dá conta de que o outro existe. E aí então ela pode se encontrar e entender que ela não é apenas a mãe, mas que além da mãe, ela também é o pai, que ela se relaciona com outros.
Isso é um processo que deveria ser natural, mas por conta de traumas e de uma série de coisas, muitas pessoas ficam presas nessa esfera da mãe. Por que eu digo que a mãe é a alma? A mãe é uma metáfora da alma, porque a mãe é esse sentir, a mãe é esse contato com... E muitas vezes a gente vive a nossa vida limitado no que a gente sente. Eu sinto isso, então a minha vida é isso. Eu sinto que eu sou um fracasso, eu sou um fracasso. Eu sinto que eu sou um sucesso, eu sou um sucesso. Eu sinto que eu sou triste, eu sou triste. Então a gente vive limitado no que sente. Mas quem é o pai é a metáfora do quê, então? Quem chuta? Se a mãe é a metáfora da alma, o pai é a metáfora do quê? Do espírito. Ai, gente, mas a mãe não é o dia das mães, a mãe não é a mais importante? A mãe não é tudo de bom.com.br, mas o pai é o chamado para o mundo real. O pai é o chamado para o que é preciso ser feito. O pai é o chamado para o além do sentir. E aí o que acontece? Quando chega o pai, a criança tem esse contato com o mundo real, ela entende que existe um mundo além da mãe e ela vai buscar o desejo da vida dela. Ela vai ser expulsa da esfera da mãe pela permissão da mãe de que o pai exista. Então, se a mãe é a alma, o pai é o espírito. Enquanto a nossa alma está ferida, o nosso espírito não pode falar. O nosso espírito não pode compreender a verdade. O nosso espírito está adormecido. Ele existe, porque se um ser humano existe, existe um pai e uma mãe. Mas vocês mesmos já contaram aqui, criei meu filho sozinho. O que acontece com esse espírito, que é esse pai? Existiu, mas está invisível, está inativo. E se a mãe não autoriza a presença desse pai, é como se esse pai não existisse. Só que quando a mãe autoriza a presença desse pai, quando a alma se abre para que o espírito possa ter uma palavra, falar, aí a verdade vem à tona. E essas verdades são profundamente curadoras. Essas verdades impulsionam para a vida. E aí eu vou cutucar vocês, porque nosso papo vai ser engraçado e verdadeiro. Meninas que criaram os filhos sozinhas, vocês eram pai e mãe? Qual que é a ideia de vocês sobre isso? Eu acho que não, que a gente é só mãe. Beth, pode falar a verdade. Não, se a gente discordar, a gente vai se amar no final. Não tem problema. Eu acho sim, a gente foi a mãe e a gente foi o pai. Porque tem aquele lado mais humano da mãe, mas tem aquela hora que você tem que se endurecer. Embora o Pedro teve a presença dos meus irmãos. Então, assim, o meu irmão mais novo, quando ele dava uma bronca no Pedro, então ele teve essa presença. Porque não é assim, eu fui o pai e a mãe, mas nunca teve contato com vamos dizer, o homem. Então o Pedro teve, entre aspas, sempre os meus dois irmãos. Então meus dois irmãos sempre foram mais presentes. Tanto é que o Pedro falava assim, eu vou contar pro seu tio, hein? E, sim, meus irmãos nunca, sim, só falaram, nunca bateram, sempre foi eu. Quem tinha que bater era eu, porque eu era a mãe. Mas assim, ele sempre respeitou muito. Teve uma presença. Ele teve uma presença e tem um amor muito grande pelos tios. Eu acho uma ilusão, e isso é uma coisa importante porque é um assunto muito atual, porque muitas mulheres criam os filhos sozinhas. Isso é um fato, né? E a gente não está aqui passando pano para homem que abandonou o filho, não. O que a gente está dizendo que seja apenas mãe. Porque é uma ilusão você achar que você vai ser pai e mãe. Não. Sabe? A gente não dá conta, gente. Ser mãe já é suficientemente grandioso, né? Ser mãe já é suficientemente grande. Então, o que vai acontecer na vida dessa criança que cresceu sem o pai, vai se tornar um adolescente, um adulto? A falta que o pai fez vai fazer ela ir em busca dessa força do pai. E se ela puder olhar o pai como o pai que falta, não como o homem que abandonou a mãe, que não ficou com a mãe. Porque se a gente é mãe, a gente não deveria emprestar aos nossos filhos a imagem que nós temos do pai deles. Porque, por exemplo, o meu marido está do meu lado, a Kinha tem o marido do lado. Mas concorda comigo que mesmo a gente que tem o nosso marido do lado, nossa visão dele é diferente do que os filhos têm? Sim. Só que muitas vezes o filho está olhando o que a mãe olha. Então, esse homem que não ficou com essa mulher, que não assumiu a responsabilidade que ele tinha com essa mulher, não deve ser o homem que eu vou apresentar ao meu filho como pai. Entendem isso? Eu sei que é louco, complexo, mas a gente está falando pela saúde emocional e espiritual dos filhos, que eles possam ter a própria visão do pai e que a partir dessa visão do pai eles busquem cura para a falta que o pai fez.
Porque a maior parte das vezes os filhos têm a visão que a mãe tem do pai, que não é uma visão de pai, é uma visão do homem. Então eles ficam realmente sem referência alguma de pai. Faz sentido isso para vocês? Eu entendi o que você quis dizer. Por isso que eu falo, o Pedro, ele teve a presença dos meus irmãos. Graças a Deus, eu trabalhei muito, pude pôr o Pedro numa escola particular. O Pedro teve amizade muito boa e o Pedro teve muito companheirismo do pai e dos amigos dele. Então o Pedro, assim, lógico, tem uma pergunta, quem não quer ter o seu pai? Mas o Pedro teve um amigo que o pai ficou muito doente. O Pedro cuidava porque o Marcos trabalhava, ele não tinha tempo, e o Pedro cuidava. E quando o Ferreirinha partiu, ele ficou com câncer, o Pedro sofreu muito, mas o Pedro cuidou dele, como se fosse o pai dele. Então isso é legal. Então o Pedro teve, apesar de não ser o dele mesmo, mas teve essa referência. Então eu entendi o que você quis dizer, né? E assim, mesmo eu sendo separado, eu nunca pus empecilhos do pai do Pedro não vir. É ele que não quis. Aí foi o que eu falei uma vez pra ele: eu não posso te forçar. Eu não posso te forçar, porque assim, eu abri mão de pensão. Eu falei pra ele: não quero pensão. Eu quero apenas a sua atenção comigo. Mas só que é uma coisa espontânea. Amor é uma coisa espontânea. Você dá. Não obriga a pessoa. Você não pode. Um dia eu falei pra ele: eu não posso. Se você não quer, então a gente vai deixar pra lá. E é o que aconteceu. O pai do Pedro já tem mais de 10 anos. O Pedro se tornou um homem. O Pedro casou. E o pai mora aqui super perto. Mora aqui em Guarulhos, pertíssimo da gente. Ele não quis. Então, é como diz a palavra de Deus: não é nem por força, nem por violência, é pelo querer. E se a pessoa não quer... Sabe uma coisa que eu aprendi, eu achei linda nesse curso que eu tô fazendo? É que a gente tem que apresentar para os nossos filhos o homem com quem nós o concebemos, né? Então, naquele momento de concepção houve amor, houve um encontro. De alguma forma, você como mãe e aquele homem que é o pai se encontraram, que tivesse sido por um segundo. Qual é a imagem que eu vou emprestar para os meus filhos? A imagem daquele momento. Talvez para muitas mulheres seja a única recordação, né, que ela pode se apegar ali para dizer assim, ó, tá aqui um momentozinho, um segundo de paz que eu tive com esse homem. Então que seja esse o segundo que você apresente aos seus filhos. E eu sei que eu não sou boba nem nada, que existem filhos que são, inclusive, nem nesse segundo eles podem se apegar a essa memória. Por quê? Abusos, relacionamentos, né, enfim, tóxicos. E aí o que vai fazer? Esse filho vai ter que entender que no meio de toda essa dor havia um propósito tão maravilhoso que ele viesse à existência, que a vida triunfou sobre a dor. E aí ele veio a existir. Mas vamos mudar de assunto, porque senão a gente vai ficar só nesse aqui. Quero saber outra coisa de vocês. Dizem assim, ó, quando nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu e a Quinha somos uma geração diferente de mães, né? E assim, além da gente estar com os nossos filhos pequenininhos em casa, a gente tá uma geração meio neurótica. Você sente isso, Kim? Demais. A gente tá neurótica por conta desse negócio de internet, essa idealização da maternidade, a gente se compara demais. Por mais sã que você seja, você enlouquece. Vocês foram mães em outra geração, mães super jovens, né? As duas, né? A Lê muito mais jovem ainda, 18 anos. Gente, imagina você com 18 anos descobriu que tá grávida de 8 meses. E aí eu quero saber de vocês, a visão de vocês dessa história da culpa, né? Vocês carregam alguma culpa? Como que vocês lidam com a culpa? Vocês mandaram a culpa ir morar com quem é o pai dela? O que vocês fizeram com a culpa? Pode falar, Beth, eu deixo. Fala, Beth. Eu não vejo essa culpa. Sabe por quê? Porque eu casei, eu tentei, infelizmente, o pai do Pedro não tinha como. Não, mas não com assim, relação ao seu relacionamento, não com relação à culpa. criação. Sabe aquela coisa Não. assim, ó, faço errado, não dou a comida certa, não, meu Deus, Não sopa, não é hora de dormir. hora de dormir. Sabe por quê? Eu não tive essas neuras, não. A gente tem Vocês estão uma... precisando de cura. Não, é assim, ó. Toda mulher acha que quando ela vai ser mãe, ela vai ser melhor do que a mãe dela.
Minha mãe fazia isso, eu não vou fazer. Engano-se. Sabe por quê? Ninguém nasceu preparada. É acertando, é errando. Eu falava que não ia fazer coisas que a minha mãe não fazia, e eu fiz. Pagou pra língua. Paguei, a gente paga. Sabe por quê? Porque a nossa mãe é nossos espelhos. E eu sou grata a tudo aquilo que a minha mãe fez. Porque se minha mãe não tivesse, às vezes, pegado ali pesado comigo, eu não teria me tornado a mulher que eu tornei hoje. E hoje, às vezes, o Pedro, como um homem hoje de 30 anos, ele fala, nossa mãe. Eu falo, mas quando você era pequeno, você não gostava que eu fazia isso. Então, quando a gente ama, tem que ter a correção. Não é porque, eu sou a mãe, tudo que meu filhinho quer eu tenho que fazer, não. Amar o outro é saber dizer não. É de vez em quando dar umas bíblias, sabe? Porque quando a mãe às vezes corrige, que dá uns tapas, não é porque a mãe é ruim, porque a mãe gostou. Aquilo às vezes dói na nossa alma, mas a gente lá no fundo a gente sabe que aquilo foi preciso. Então a gente segura a nossa onda. Às vezes a mãe bate, te corrige e vai chorar depois. Não vai chorar na frente que vai não dar o gosto. Mas... E você falava engole o choro? Fala a verdade. Claro! Engole o choro! Seu Pedro, eu conheço essas mães. E graças a Deus, deu tudo certo. Acertando, errando, e vamos, e peleja daqui, peleja de um jeito. E consegui. Hoje eu não tenho culpa. Então a Beth lida bem com culpa. E nós vamos beber da sua água. Você, Ale, como você lida? E tem culpa ou também mandou morar com o pai dela? Eu acho assim, é igual a culpa deles pequenos, de criar, você estava certo, você estava errado. Não, eu não tenho essa culpa, porque eu acho assim, que o filho... Não, a mãe não vem com manual de instrução. É verdade. O filho também não vem, mas ele vai te ensinando todo dia. A gente vai aprender com eles. Às vezes a gente fala assim, nossa, eu sou a Mulher Maravilha. Nossa, eu sou de aço. Nossa, eu sou a super, né? Eu sou guerreira. Guerreira é a Xena, minha filha. A gente é forte mesmo. A gente, né? Guerreira o quê? Mas eu falei, vive cada dia com a bênção de Deus, que é Deus que nos dá graça e força todo dia. Então eu falo, dessa culpa pequena eu não tinha, porque eu vi assim que você vai aprendendo com eles. Amanhã ele vai se adaptar, ele vai te segurar o peito direito, ele vai, quando é mamadeira, ele vai segurar a mamadeira direita, então você vai também aprender com eles. Aí conforme eles vão crescendo, eles vão se tornando adolescentes, eu entendo assim, você tem aquela culpa assim, a vitória deles, você atribui a você. Nossa, que demais. Mas se tiver algum fracasso, alguma coisa que der errado, você também atribui a você. Porque você fica assim, que parte que eu falhei e não ensinei isso direito? Em que parte eu podia ter feito melhor? Então, tem sim. A mãe que disser pra mim hoje que não sente culpa nenhuma, mentira. Porque se ele tiver sucesso, glória a Deus, né? Minha Joyce é uma enfermeira, que coisa mais linda. Mas se ela tiver algum fracasso no meio do caminho, você vai falar assim, onde está a minha culpa? E você falou uma coisa muito importante, que como a gente falou aqui, no momento que a gente sabe que a gente é mãe, a gente se torna mãe, isso cresce. Isso é verdade, mas também é verdade que a gente vai aprender com o decorrer dos anos. Não é porque é uma ilusão, né? Tipo, tô pronta então. Não tô pronta. E imagina você que eu só tive uma até agora, né? Aí você pensa que aprendeu, né? Até agora. Peraí, ela quer mais. Queremos mais, crianças com a terra. E não faço igual meu pastor japonês. Tá andando muito com o Leandro. Aí o que acontece? Pensei que eu entendi. Aí eu vou ter outro filho. Aí eu vou descobrir que eu não sei nada. Porque é um outro ser humano, é uma outra realidade. E eu não vou poder usar um filho como molde para o outro. Cada filho tem uma necessidade. Então isso é uma coisa, e o que você falou dessa fase adulta é incrível, a gente toma pra gente. Sim, e aí, gente, eu não vou deixar de ser quem eu sou aqui, né? Por que isso acontece? Porque a gente tá vivendo a vida dos nossos filhos e não as nossas vidas. Sim. Então o sucesso dele é meu sucesso, o fracasso dele é meu fracasso, porque ao invés de estar olhando pra minha vida, eu tô olhando pra vida deles. Desse jeito. Entende? E o que eu tenho que saber, eu fiz o que eu tinha que ter feito. Sim. Né? Virou hominho, virou mulherzinha. Qual que é o meu trabalho? Pra eu saber que eu tirei nota 10 é quando ele me deixa. Não! A Beth falou pra mim antes de começar. Liguei pro meu filho e falei, esqueceu que tem mãe? E eu vou ligar pra ele e falar, parabéns, Pedrão! Pedrão, você não é minha
família. É assim que Não é Ó, sabe o que eu vou falar pra você? Bom trabalho, se ele tá esquecendo de você. Tá lá vivendo, porque assim... Eu quero ver quando for sua vez, viu? Eu sei. Assim, a gente vai estar aqui. Eu não, vou chorar aqui, ó. Vou estar aqui só dando risada, ainda bem que tá gravado, né? Vou tirar o som da cara. Mas a verdade é que o nosso trabalho é torná-los cada vez mais independentes de nós. Isso não tem a ver com acabar o vínculo, o afeto. Mas o fato é que eles têm que ter cada vez mais capacidade de viver a vida deles sem a nossa interferência. E isso, não dá pra fazer assim, ó. Vivi 30 anos cuidando do meu menininho, da minha menininha, e agora, de repente, ele casou, ele vai estudar fora. Ai, perdi meu bebê. Não pode. Esse desafio começa de quando o seu filho nasce. É você se tornar desnecessária para cada coisa que ele é capaz de fazer sozinho. Aí Então, você, tipo por assim, isso que você aprende com ele, porque às vezes você pensa assim, ó, às vezes, nossa, ele vai lá e faz o leitinho dele sozinho, você fala, nossa, hoje ele não precisa. Aí Não, você ninguém vai fazer o leitinho. Aí você vai entender Ó, assim, Pedro. não, mas aí você tem que entender, poxa vida, ele é muito mais inteligente, dinâmico do que eu imaginava. Mas E tem acaba você mãe que não dá aprendendo com conta de ele. deixar o filho amarrar o sapato, fazer leite sozinho, pelo amor escolher de a Deus. própria roupa, né? Não, por quê? Porque isso faz com que a mãe tenha esse papel de importância. Aí, tipo assim, você pensa uma coisa tão boba como escolher a roupa, vai interferir o que no futuro do meu filho? Só que no futuro ele tem que escolher uma profissão, ele tem que escolher um parceiro, uma parceira, ele tem que tomar decisões e ele não está sendo treinado para fazer isso. Então, o nosso papel, por mais duro e cruel que pareça, vai ser o nome da sessão vai ser assim, ó, Mães na Real. Porque o nosso papel é que a gente se torne desnecessária, para que quando ele precise deixar-nos, eles sejam capazes. O que a gente faz? A gente faz com que os nossos filhos sejam eternamente dependentes. E voltem, porque isso alimenta, né, o nosso ego, né? E nessa geração de hoje está muito mais ainda dessa forma, mais aflorado ainda, né? Porque você vê crianças que dependem muito das mães, até mesmo para tomar decisões assim básicas, né? Então, assim, ainda mais nessa pandemia, no ambiente escolar que nós estamos, nós temos alunos aí, crianças que ficam esperando os pais chegarem em casa para realizar uma atividade que era para ele ter feito no colégio, né? Então aí você fica perguntando, tá, mas e quando ele voltar para o colégio novamente, como que vai ser isso? Como vai fazer? Né? Então, assim, são coisas que os pais estão tomando tantas decisões por proteger o filho. Tem crianças que, a gente tem, né, mães por aí que não podem frustrar os filhos. O meu filho não pode ser frustrado. O meu filho não pode passar medo. O meu filho não pode escutar não, né? Não pode escutar não. E aí a gente fica se perguntando, como serão então essas crianças quando eles forem jovens e adultos e tiverem que passar por uma frustração? Eles vão suportar? Quando eles tiverem que passar por uma perda, eles vão suportar isso? Não aguenta. Né? Então, assim, é desde criança que nós precisamos realmente dar essa base para eles. Então, a base, sim, de como se frustrar, ok, se frustrou, quais são as saídas? O que eu vou fazer? Olha, o meu amigo não quer brincar mais comigo. Tudo bem, então vamos conversar, quais as saídas, o que eu posso fazer, vamos procurar um outro caminho. Então, são situações que às vezes você fala assim, é boba, é básica, mas são situações que você vai treinar porque ele já vai ser no futuro, né? Então não são situações bobas e básicas que você vai falar assim, não, deixa passar, tal, e eu vou passar o pano aqui. Não é para passar o pano. É algo que você já tem que tomar decisão já desde pequeno e fazer com que ele tome decisão desde pequeno para que ele seja alguém depois lá no futuro e saiba quais as decisões tomar com segurança. Né? Porque a gente vê aí muitos jovens adolescentes inseguros e ansiosos porque não sabe quais decisões tomar, o que pode ser feito ou não pode ser feito, e aí acaba dependendo de outras pessoas porque não tem mais os pais que eles estão dependentes, né? E aí essa dependência está aqui, eu preciso depender de outro, aí quando acha outro já gruda ali, fica ali, pode ser um amigo, né? É verdade. Né? E aí é o primeiro namoro, é a primeira namorada, e se acaba o mundo, e aí já quer o suicídio, e é algo assim bem complicado. Então, assim, é desde criança que esse treinamento ele precisa ser feito.
frustrações precisam acontecer sim desde criança, o não precisa ser dito, precisa passar medo sim. Enfim, todos os sentimentos e emoções precisam ser treinados desde a infância, senão no futuro ele não vai conseguir administrar nada na vida. E a culpa, Quinha? Fala que porque a Quinha, assim, ó, além de mãe de Achei que dois... já tinha passado Ela é professora, eu quero saber. Ela falou bastante pra não falar dessas coisas. Eu vou esquecer do outro negócio que o Otávio pediu disso, eu não vou esquecer, não. Ó, além de ser mãe de dois, ela ainda é dessa geração próxima à minha, que morre de culpa por conta de um diabo chamado Instagram, que mostra aquelas mães alucinadamente maravilhosas e perfeitas, tudo mentira. E ainda é professora, o que aumenta a barra de expectativas, e é pastora ainda. Quinha, fala como você lida com culpa. Gente, só essa última parte aí que eu não sei, tá? Como diz aqui a minha amiga, pastora criança. Ela tá entendendo, nossa pastora criança, mas é boazinha, é boa. Estou em treinamento. Mas, gente, é algo realmente surreal, né? Eu me vejo, assim, com várias culpas, assim, por me comparar, mas, assim, hoje eu sou mais controlada, tá? No início, eu acho que eu me via com muito mais culpa por me comparar realmente com outras pessoas. Porque, como a Thalita falou, nas redes sociais nós vemos as supermães, né? Que tem aquela mãe que já sai da maternidade com aquele corpo maravilhoso, com aquela criança toda bonitinha, limpinha. Aí você chega com seu filho em casa, aquele filho que chora, você chora junto, porque você não dorme. Não, elas falam de rotina de sono. Eu falo, gente, aonde eu errei? Meu filho dorme a noite inteira. Gente, o Valentim tem 3 anos e não dorme a noite inteira até hoje, né? Então eu até brinco, eu não sei o que é dormir. Tem 7 anos que eu não sei o que é dormir uma noite inteira, né? Então, assim, é algo surreal, é algo que você vai aprendendo a cada dia. E eu parei de me culpar por muitas coisas, por entender quem eu sou, por entender quem os meus filhos são e por entender a nossa rotina em família. Então eu acho que, e por parar de olhar o fora, né? Porque a grama do vizinho é sempre mais verdinha do que a sua. Isso será sempre óbvio. Mas a gente precisa entender também que a grama dele não é nada comparado com a sua. E às vezes você tá olhando a grama dele e ele tá olhando a sua grama, achando que a sua grama é mais verdinha do que a dele, né? Então eu parei um pouco de me comparar com os outros e isso me fez muito bem. E eu acho que é com isso que eu parei um pouco das culpas, eu compreendi que eu tenho um ritmo familiar, os meus filhos, cada um tem o seu jeito, tem o seu perfil, compreendendo que cada um é realmente, porque você querendo ou não compara o seu filho com o outro, mas filho de fulano é assim, o meu filho não é, né? Então não é. Cada um tem o seu perfil, cada um tem a sua forma de ser e você precisa compreender isso na sua dinâmica familiar, porque senão você pira, você fica se comparando e quer fazer igual e não dá certo. Não adianta, gente, não dá certo, não vem com manual, não adianta fazer igual fulano, ciclano, beltrano, porque ó, não dá nada certo, tá? E eu acho que assim, a comparação é o que mais prejudica e também a nossa falta de capacidade de compreender o que é de fato essencial, sabe? Porque a gente tá muito iludido, a verdade, assim, eu tô falando da sociedade mesmo, sabe? A gente tá trocando, invertendo valores, invertendo a ordem das coisas, então isso gera uma cegueira que a gente não consegue discernir que essa criança tem o que ela precisa. Eu tinha uma série de questões com a minha mãe, né? Eu, Thalita, era extremamente crítica, julgadora, descontente. E aí eu fui crescendo e depois que eu me tornei mãe, eu me dei conta de quantos privilégios eu tive. Um exemplo deles, a minha mãe abriu mão da vida profissional dela para cuidar dos filhos. Então, esse cuidado, hoje eu falo assim, gente, eu tive ouro. O que eu tive da minha mãe foi ouro. E quanto custou para ela? Né? Custou muito, porque minha mãe foi refazer a vida dela profissional quando a gente já estava crescido, quando ela estava em um processo de separação e ela teve que começar do zero. Mas por quê? Ela parou ali por 18 anos para cuidar dos filhos. Hoje eu olho para minha mãe e falo assim, mãe, obrigada, porque te custou tanto. E eu fui tão ingrata, sabe? Eu fui tão soberba, eu fui tão orgulhosa de não perceber que você me deu tudo. Você não me deu tudo que eu queria, mas você me deu tudo que eu precisava. E eu acho que a maternidade deveria
fazer a gente refletir. Não vou me iludir que todo mundo consegue, a partir do seu próprio maternar, fazer as pazes com a sua mãe. Eu sei que não. Tem mulheres que, como a Beth falou, entra numa competição com a mãe. Ah, eu quero ser melhor do que a minha mãe. Não onde minha mãe errou, eu não vou errar. Isso é devastador pra gente como mãe. A primeira mulher que a gente vai se comparar é a nossa mãe. Né? Falar, eu vou ser melhor que a minha mãe. Larga isso daí e começa a olhar que sua mãe te deu tudo o que você precisava. Do jeito dela, nas condições que ela tinha. Talvez o tudo que ela deu foi ter entregue você para outra pessoa, como a Ale contou da sobrinha dela. O que a mãe da Sara deu de tudo? Deu entregar para uma outra pessoa que pudesse cuidar melhor do que ela. E aí eu quero saber de vocês como ficou a relação de vocês com a mãe de vocês depois dos filhos, depois dos seus filhos, né? O que mudou? Teve mudanças significativas? Muda bastante, né? Que aí você entende, assim, que isso, eu acho que é isso que o filho, é a nossa geração hoje, né? Vamos comparar a nossa geração hoje. A nossa geração hoje, ele vive nesse encantamento, assim, de que a minha mãe tem que ser a super mulher. Então, ela tem que resolver tudo pra mim, ela tem que fazer tudo pra mim. E é aquela coisa assim, ó, hoje, o mundo, o que ele faz com os filhos? Eles querem que a gente, antigamente era, acho que nós seres humanos temos isso, né? De assim, a Beth está precisando de alguma coisa. Eu não quero fazer como os pais de antigamente faziam. Eu vou lá, vou te dar a vara, vou ensinar você vai lá, você pesca e tá bonitinho. Não, hoje eu já quero entrar dentro do rio, pegar o peixe e falar, filhinho, tá aqui, vai lá, já limpar, tá o seu peixe. Só que nós como cristãos erramos muito nisso, porque hoje eu falo assim, ó, se a nossa base, o nosso alicerce é Cristo, às vezes a gente vê alguma pessoa em necessidade, a gente quer ser essa mãezona, né? Ah, não, o irmão tá precisando. Você não vai orar, você não vai perguntar para Deus se eu preciso fazer, se eu tenho que ir lá só dar uma varinha pro irmão, ó irmão, vou te dar a varinha aqui, você vai pescar. E a nossa geração de filho hoje sofre por causa disso. Então sempre ele vai achar como filho que a mãe tá falhando em alguma coisa. Ah não, minha mãe não foi boa, porque minha mãe... E eu falo assim, mesmo as mães de antigamente, só dava vara pra gente, a gente tinha que ir lá e pescar. Quando você é mãe, você fala, puxa vida, foi a melhor coisa que minha mãe fez. É verdade. Foi tudo que ela fez foi isso, foi o que a pastora te falou agora. Ela me deu, o tudo dela foi o que eu precisava, foi o necessário. Ela não deu tudo que eu queria, mas ela me deu tudo que eu precisava. E às vezes uma boa base, um bom ensinamento, um bom relacionamento, às vezes você fala assim, mas a mãe do meu amigo era melhor, ela dava o presente, ela dava a viagem, ela dava o passeio. Mas eu falo assim, o tudo você descobre, poxa vida, mas minha mãe me deu a vara. Minha mãe me ensinou a ser boa pessoa, minha mãe me ensinou a ter caráter. E muitas das vezes você só vai descobrir ter um bom relacionamento com a tua mãe depois que você já é mãe. Que você já tá com seus 40 e poucos anos, você vai falar, puxa vida, minha mãe fez certo. Ou às vezes quando você perde o braço, quando a Beth falou, né? E eu falo assim, a nossa geração hoje, que o povo fala é a geração Nutella, ela sofre por causa disso. Porque ela não escuta não, tudo é bem facinho pra ele. Peraí que eu vou dar um jeito. Você fala assim, hoje não consegue falar não. E eu acho tão incrível assim que, ó, Cristo é a nossa base. Mas mesmo ele sendo a base, sendo o dono de tudo está no controle da mão dele, ele nos faz mimado? Seria tão fácil, né? Ai Deus, quero R$1 milhão. Ele é dono de tudo. Sou sua filha. Tô, filhinha. E eu falo, eu não sei qual é a pior resposta de Deus. Se é o sim, o não ou espera. Né? Você fala, nossa, Deus, mas você é o dono de tudo? Como não? Porque a gente não sabe fazer isso hoje. Eu digo, né? Vamos usar a nossa pastora como pastora que cuida de ovelha. Eu acredito que para ela é muito difícil uma ovelha chegar para ela e falar, pastora, eu tô precisando disso. E ela fala, não. Só que nós não somos Cristo. Então nós erramos até no sim que a gente fala. Não, eu vou orar e, filho, vamos ver o que a gente vai poder fazer para te ajudar. Porque muitas das vezes para aquela pessoa crescer o que ela está precisando é não. Não, espera, eu não posso agora. Mas não, vou magoar a ovelha, vou perder a ovelhinha. Não, vamos dar um jeito. Não é assim. Então eu falo, e tudo isso porque nós temos esse sentimento materno, né?
Ah, não, mas como não? E Cristo, eu falo, é o dono de tudo, né? É o nosso pai, é a nossa mãe celeste, é Ele. Mas pede alguma coisa para Ele que você acha que você precisa. Ai, quem não precisa de 1 milhão, pelo amor de Deus? Ai, preciso, o país está em crise. E se Ele disser para você não, é porque de alguma forma Ele está fazendo você crescer, te abençoando e fazendo você ir atrás. E hoje nós quer facilitar muito para a nossa geração. Tanto como nossas ovelhas, como nossos filhos. A gente quer facilitar demais. Ai, tadinho, não vou deixar sofrer. Ai, tadinho, não. Mas ele quer tanto. Vamos abrir mão de alguma coisa, mas vamos dar para ele. E a nossa geração de hoje, o que eles precisam é não. Porque quando eles crescem e o mundo diz não para ele, fica depressivo, aí quer se matar, quer se suicidar, quer, sabe? Ai, não, vou morrer, vou morar na rua, tudo tá ruim. Então eu falo, a nossa geração de hoje precisa de base. E ó, a base e o alicerce que eu tenho que dar pro meu filho é Cristo. Gente, beijo, acabamos por aqui. Resumindo, é isso. Mas então, a gente já tá indo pro final. Estamos indo pro final. E antes de eu fazer a última pergunta aqui, pra gente encerrar nosso papo num clima bem gostoso, eu quero convidar você que tá assistindo, que acompanha as nossas sessões e que quer abençoar essa comunidade, que abençoa pessoas, todo o recurso que nós arrecadamos aqui é para abençoar famílias, abençoar pessoas. Agora na pandemia nós temos distribuído cestas básicas e queremos ser ainda mais relevantes para a nossa comunidade. Então tem um QR Code aqui na tela, você pode escanear com seu celular e ser generoso, ser generosa, expressar gratidão e participar daquilo que Jesus está fazendo na terra através dessa igreja chamada INC Guarulhos. Então coloca aí o seu celular, lê o QR Code, ou pode fazer um Pix, que é o CNPJ da nossa comunidade, ou se você não sabe como fazer e quer contribuir, chama a gente aqui no direct ou lá no WhatsApp que a gente te ajuda a ser parte daquilo que Jesus está fazendo nessa terra através da INC Guarulhos. Seja generoso. Última pergunta. Agora, peraí, agora eu tenho uma pergunta. Você perguntou, tomar água. Eu quero perguntar. E pra você, que é ser mãe da Isa, aquela menina linda e maravilhosa, e ainda mais nessa comunidade que nós temos, infelizmente, hoje, que ainda não entende, né, o diagnóstico da Isa, não compreende e por muitas vezes não aceita isso. Então eu queria saber de você, né, como é ser mãe neste século onde a gente acha que está tudo muito evoluído e quando a gente se depara para uma adaptação ou uma aceitação e a gente não tem de uma criança assim como a Isa, que a gente tem aí linda e maravilhosa na nossa igreja, que a gente ama de paixão. Eu vou fundo, hein? Eu vou falar, vou tentar dar conta de falar assim. Mas essa pastora eu vou te contar. Você viu, essa né? pastora criança fica quietinha quando abre a boca. Pra quem não sabe, a Isa é autista e eu tava aqui antes de começar dividindo com a Quinha, compartilhando uma dificuldade que a gente passou esses dias, dizendo assim, é muito difícil, porque se você observar minha filha, você vai falar magia, e é o que eu mais escuto. Imagina que essa criança tem alguma coisa, essa menina é maravilhosa, só que ela é, e ela tem as limitações dela. Eu vou dizer pra você, Quinha, que a Isa, ela foi o meu renascer. Quem me conhece hoje não faz ideia de quem eu era antes da Isa. Não tem a menor ideia. Eu renasci no dia 15 de dezembro de 2014 com a minha filha. E com esse meu renascimento, a Isa vai fazer 7 anos, há 7 anos eu estou num processo profundo de cura. É processo. Então, o nascimento da Isa, a primeira coisa que começou a acontecer foi curar meu feminino. Eu achava que era menino. Eu falava, é menino, menino, menino. Hoje eu entendo, eu me sentia incapaz de gerar uma mulher. E hoje eu vivo gerando vida em milhares de mulheres em todo o Brasil. Quando eu soube que era uma menina, começou ali um borbulhar dentro de mim. Porque eu não me dava bem com a minha mãe. Eu era filha da minha avó. E a minha avó morreu quando eu tinha 11 anos. Então há muito tempo eu estava órfã emocionalmente. E quando eu descobri que tinha uma menina sendo gerada dentro de mim, isso foi sendo reconectado. Tem coisas que eu conquistei com a Isa que eu fui atrás, sabe? Que eu talhei porque eu queria ser essa mãe pra Isa. Mas teve coisas que foram sobrenaturais, milagres, coisas que eu vivi com ela. E a Isa despertou muito a minha intuição.
né? Hoje eu sei que eu sou uma pessoa extremamente intuitiva, só que eu era super racional. E aí essa menina que nasceu de mim fez eu me conectar com esse meu sentir. E eu comecei a entender e sentir coisas e compreender coisas profundas que eu divido hoje. As pessoas falam, da onde saiu isso? Eu olho pra Isa e falo dela. E quando veio o diagnóstico da Isa, foi um processo de intuitivo. Por quê? Foi muito precoce o diagnóstico da Isa, mas eu sentia que tinha alguma coisa. E eu fui me conectando e acreditando nisso que eu sentia. E aí veio a confirmação. Eu digo assim, eu chorei muito quando eu sentia que tinha algo acontecendo com a minha filha, eu não sabia o que era. No dia que eu recebi o diagnóstico, eu nunca mais derramei uma lágrima por conta do diagnóstico da Isa. Não me fere, não me dói. Eu olho para minha filha e eu vejo possibilidades, eu vejo o lindo futuro que ela vai ter, e eu tenho o privilégio, Jesus fala comigo. Então ele já me falou do futuro da Isa, eu estou muito tranquila com relação ao futuro da Isa. E a Isa me reconectou à minha mãe. A Isa tem uma ligação com a minha mãe esquisita, que eu nunca tive. Uma proximidade, um carinho, uma facilidade de abraçar, de beijar, de falar que ama, que tá com saudade. E durante os primeiros anos de vida da Isa, isso me incomodou. Eu sentia ciúmes, literalmente. Eu falava assim, meu, por que essa menina tá grudada, tipo assim, dentro de mim, né? Com essa mulher que não cuidou de mim direito, não fez, sabe? Não me deu um leitinho na hora que eu queria, não me deu um peixe, mandou eu pescar, por que que ela tá assim? E eu passando pelos meus processos de cura, algumas vezes a Isa chegava em casa porque eu ficava irritada. Na hora de ir embora da casa da minha mãe, era um show. Eu não quero, a minha vovó. E eu chegava no carro e dava um sermão, né? Ela falava assim, você não vai vir mais na casa da sua avó, porque você tá fazendo coisa feia, e pererê, pererê, pererê. E aí ficava aquela situação. Aí ela chegava em casa às vezes e falava assim pra mim, eu não gosto da vovó. Aí eu falava assim pra ela, não, filha, porque aí eu já tava mais escolada, né? Não, filha, você pode gostar da vovó, não tem problema. Só que eu não entendi a profundidade disso. Esses dias eu entendi. Tava eu lá estudando, fazendo um exercíciozinho, e aí eu fui compreender o que estava acontecendo com a Isabela. A Isabela me representa no amor profundo que eu tenho pela minha mãe, e que eu não sabia e não podia demonstrar, porque eu me sentia desconectada dela. E ela estava começando a me representar na dificuldade de representar esse amor. E aí eu liberei minha filha para amar minha mãe. Eu liberei minha filha e falei, filha, o abraço que você dá na vovó, o beijo que você dá na vovó é o beijo que a mamãe queria dar. Só que a mamãe não consegue dar, porque eu ainda estou no processo. Mas eu te libero para amar a sua avó, porque o amor que você tem pela sua avó é o amor que eu tenho pela sua avó. Então, a Isabela é muito importante na minha vida. E o desenvolvimento da minha filha, em parte, é a atitude de você olhar, sim, minha filha tem uma limitação e eu vou atrás de ajuda para ela sobre isso, mas em outra parte é fruto de uma cura profunda que eu tenho vivido desde o dia que eu soube que ela era uma menina e que eu me permiti viver. Pra gente encerrar, se é possível, minha mãe vai ver, porque ela assiste todas as lives, mãe, eu te amo, eu só não dou conta, às vezes, de falar, Jesus está morrendo aqui. Vai chegar uma hora que eu vou falar cara a cara, eu vou pular no teu colo e vai ser tudo lindo e maravilhoso. Eu queria que vocês falassem... Só que não seja tarde. Não dá tempo agora. Agora eu acho que vai ser hoje, né? Que ela vai almoçar lá em casa. Por favor. Agora eu acho que vai ser hoje. Aproveita já que tá aí pertinho, larga do fogão, do sofá, da onde tiver, já agarra e já trata logo disso. Vamos aproveitar e vamos falar de saudade? O que vocês têm saudade? Do que a Lê e a Beth, que já tem filhos mais velhos, a Beth que já tem um filho casado, né, que já saiu do ninho, a Lê que já está com os filhos formando em faculdade, buscando a própria vida. E orando a Deus para que todos saiam do ninho e não vai embora do ninho. Mas do que vocês têm saudade? Do que? Olha, a gente tem saudade de quando são bebê, são pequenos, mas coisas assim que marcaram bastante para mim, Pedro. Acho que uma das melhores fases foi quando o Pedro fez exército, que eu era aquela mãe que estava ali no quartel, orgulho de ver o filho fardado, e porque, assim, tudo preparado por Deus, porque o Pedro é filho único. Felizmente o exército, o Brasil não dá mais tantas oportunidades como já teve lá atrás.
Então o Pedro foi selecionado entre 100. E um dia dentro da igreja eu vi o Pedro fardado. Eu falei, meu Deus, que é isso que o Senhor está me mostrando? Aí eu cheguei no Pedro, ele estava começando a fazer a seleção pro exército, né? Ainda não tinha nenhum sim, nenhum não. Eu falei, Pedro, eu vejo você fardado aqui dentro. Aí ele ficou assim, eu falei, Pedro, está na vontade do Senhor. E o Pedro foi para uma seleção de 100, e desses 100 ainda foram excluídos mais 30. E o Pedro, por ser filho único, ficou entre esses 70, porque era um sonho dele. E como é aquela coisa de mãe, eu vivi o sonho junto com ele. Então a primeira vez que eu vi o Pedro fardado assim, porque nos primeiros dias, não chega lá no exército, já vai com a farda. Eles têm todo um preparamento e tem uma formatura o dia da farda, é uma coisa linda. Eles vão com a roupinha deles, chega lá, eles se trocam pela primeira vez e saem em público na formatura. E eu vivi tudo isso, então eu tenho muita saudade dos 18 anos do Pedro. Que lindo. Foi muito bom. Quinha, do que você já tá com saudade já? Do meu sono. Uma noite Inteira de sono. E acordar às 10 da manhã sem Ô Senhor, concede o desejo da sua filha, dá sono para aquela criança. Sem ninguém fazendo assim, ó, mamãe, tá sol. O meu sobrinho fala pra minha irmã assim, hoje ele fez 5 anos, Samuel, mas até um dia desse ele falava, mãe, levanta, o sol já está me chamando. O sol já está me chamando. Muito bom. Mas, gente, Às eu vezes era acho... 6 da manhã, eu falava, Elaine, o que você tá fazendo com Não, mas em casa é assim, tá, gente? Sábado, domingo, feriado, Não tem dia. Não tem isso, tá? É 6, 6 e meia da manhã, tem gente lá na cama, mamãe. Então faça um faz curso sol. comigo. Como fazer a sua criança dormir às 10 e meia da manhã, que aí já Por dorme. favor, porque olha... Os meus também, não tem porque eu ficava Dorminhoca. dormindo, eles Ó, ficavam vocês dormindo. param que eu vou começar a me culpar de novo, hein? Eu já me libertei disso. Mas, gente, eu acho que assim, nessa fase que eu tô, eu sinto, é porque eu acho que eu estou, né, numa vida corrida, já tem aí 3 anos que, tá assim, me consumindo. Então, hoje, eu sinto muita falta de ter mais tempo de sentar no chão e brincar com os meus filhos. Saudade de brincar. E eu vejo que eles também sentem falta disso, né? Porque, querendo ou não, às vezes eu pego até a Sophie pedindo isso. E tem dias que eu não consigo atender a esse pedido dela, e isso me magoa muito, né? Então, assim, eu acho que eu deixei a quantidade de afazeres, de trabalho, de coisas, tomadas de decisões, me cobrir de uma tal forma, me cobrar de uma tal forma, que eu acabei deixando essa minha prioridade de lado. E é o que eu sinto falta, às vezes, de sentar com eles no chão, de brincar, de brincar e assim, não pensar em mais nada, em afazeres de casa, em trabalhos do colégio, coisas da igreja. Então, acho que é isso que hoje eu sinto falta, é esse tempo de qualidade com os meus filhos, de sentar e prestar atenção somente neles. Porque às vezes quando eu me pego, que eu paro e olho pra eles, eles já conquistaram novas coisas e cresceram, e a calça deles está lá na metade da canela e eu já tenho que sair correndo para comprar mais calça, e eu vejo que eu não acompanhei esse crescimento deles. Ale, do que você sente saudade? Deles pequenos. Acho que depois que eles já estão grandes, você tem muita saudade deles pequenos. E eu falo assim, eu fui uma mãe que trabalhei muito, mas que eu conseguia, graças a Deus, dividir esse tempo, né? Então jogamos muita bola junto. Eu escorregava com eles nesses escorregador do Maia, né? Do Bosque Maia. Eu ia de noite brincar com eles, a gente escorregava. A gente apertava a campainha. Aí eu falava, como a mãe é mais velha, a mãe fica pra trás. Vocês vão, que se alguém sair pra fora, eu falei, aquelas criancinhas. Então brincamos muito, gente, muito. Não aprendam a fazer isso. Muito. É feio. Eu falo assim, eu fui mãe que tomou banho de chuva com eles, que a Joyce falou, mãe, que chuva linda, que vontade de tomar, vamos tomar um banho de chuva. Então eu sinto falta disso hoje, porque já estão tudo grande, né? Se sair, vão falar, a mãe tá louca com os filhos loucos, né? Debaixo da chuva. Mas Gente, então, ó, a próxima chuva, Então, quero todo mundo tomando banho com a mãe aí fora. Bora, por favor. Uma vida bem vivida deixa uma saudade gostosa no coração. Deixa, porque né? assim, a Joyce, ela fala, pensa, a Joyce tem 23 anos, e ela fala, mãe,
Os filhos de hoje, a geração de hoje, nunca vai ter uma infância que eu tive. E aí você vê que você não errou como você sempre pensa que você errou. Porque eu ficava pensando, poxa vida, eu não pude dar isso, eu não pude dar aquilo, eles estão privados daquilo. Ela não lembra do que ela foi privada. Ela lembra do que ela viveu de bom. Ela fala, mãe, eu tive uma infância incrível. E aí você fala, poxa vida, eu achei que faltou tanta coisa. A gente tira a lupa cruel e vê. Né? E ela fala, eu fico com dó dessa geração de hoje, mãe, que é só celular, é só jogo. Ela fala, eu não, nossa, e é verdade, eu falo assim, eu tive muito pouco financeiro, mas meus filhos saíram em todos os parques que existem em São Paulo. Eu falo, tem tantos parques lindos, maravilhosos, que não exige você ter muito dinheiro no bolso para levar teu filho, sabe, ou andar de bicicleta. Eu falo, eu saía do serviço, esse Bosque Maia, gente, fecha 10 horas da noite. Eu conseguia chegar, dar janta e pegar eles, mas o pessoal da vizinhança, mas os filhos da vizinhança. Porque eu falo assim, hoje as mulheres estão sendo mãe mais tarde, né? Então eu acabava pegando os meus e dessas mães que já estavam mais cansadas e falava, vamos pro bosque. E não precisava de muito dinheiro, passava naquele Habib's, comprava uma esfirra, um refrigerante. E para eles era o parque de diversões. Então eu falo assim, não custa muito você fazer o seu filho feliz. E hoje, quando ela fala, eu falo, nossa, com 23 anos, quando ela fala, mãe, as crianças de hoje não vai ter a infância que eu tive. A minha infância foi a melhor infância do mundo. Você fala, meu Deus, eu achei que faltou tanta coisa, que eu falhei em tanta coisa. E eu penso assim que isso é Deus também pra gente, né? Eu falo assim, mesmo ele não dando o ouro e a prata que ele tem na nossa mãe, ele é um pai incrível. E por que a gente tem que ser diferente? Se nosso espelho, nosso exemplo é ele, porque a gente acha, se eu não dar, não sou uma mãe boa. Se eu não der, eu não sou um pai bom. Não, o não precisa ser ouvido sempre. E para terminar nosso papo, quero agradecer cada uma de vocês, a Alê, Kim, a Beth, demos risada, conversamos, aprendemos. E o que eu quero deixar de inspiração para você é que você vai sentir saudade como mãe das coisas mais simples. Sabe, das coisas que não tem nada a ver com o que o dinheiro pode comprar, com o que os outros podem pensar. Você vai sentir saudade das coisas mais simples. E você como filho e filha também. Então, valorize esses momentos, né? Não precisa ser o segundo domingo de maio. Pode ser todo dia. Você prestar atenção na singeleza da vida acontecendo. E prestar atenção no quanto você é afortunado, afortunada por ter alguém para chamar de mãe, por ter alguém para chamar de filho e filha. Para longe das idealizações, nós queremos falar de uma maternidade real que sabe do seu papel, da sua responsabilidade emocional e espiritual, mas que entrega o seu melhor. E assim como Débora fala em Juízes, eu me levantei como uma mãe em Israel, que as mães, nesse domingo de 2021, nesse Dia das Mães de 2021, se levantem como mães. Se levantem como mães para ajudar os órfãos, para ajudar os necessitados, para interceder por aqueles que não têm mais voz para interceder, para dar aquilo que você tem. Nunca vai ser exigido de você algo que você não tem, mas existe algo precioso que você carrega e que você pode se colocar como mãe e dividir com esta geração. Então, eu quero convidar vocês para que a gente faça uma oração, né? Que a gente possa abençoar as mães, mas também chacoalhar as mães, porque esse ser poderoso, que é o canal no qual Deus envia os seus filhos na terra, tem um poder muito relevante para se posicionar nesse momento que nós estamos vivendo. Se as mães se colocarem como mães, nós vamos ter filhos fortes, né? Não é mais que mundo eu vou deixar para os meus filhos. A gente aprendeu isso hoje. É quais filhos eu estou deixando para o mundo. Vamos fazer essa oração? Pai, eu quero te agradecer por esta manhã e por esta conversa maravilhosa que eu tive com as suas filhas. Como é bom, Pai, nós sabemos que o Senhor se sentou à mesa, tomou café conosco, riu conosco, Pai, e participou dessa conversa.
E agora eu quero te agradecer por cada mãe que está vendo essa live, cada mãe que está recebendo essa mensagem. Obrigada, Pai, porque o Senhor escolheu cada uma dessas mulheres para enviar propósitos, respostas para esta terra. Pai, que essas mulheres se levantem como mães. Pai, cada uma na sua identidade e no seu propósito. Que, Pai, a sociedade possa olhar para elas e ver resposta, ver coragem, ousadia, força, Pai, para revelar a sua imagem e semelhança entre nós. Pai, nos dá sabedoria para educar filhos, para criar filhos, não, Pai, com idealizações, mas uma sabedoria celestial que nos faça, Pai, conduzir os nossos filhos até que eles se tornem aquilo que eles nasceram para ser. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom dia, feliz Dia das Mães para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Foi um domingo com muita alegria.